Boa tarde, pessoal. Na verdade, boa noite, né? Já são 18h31. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal a serviço da administração. Bom, meu nome é Thiago Batista, sou gestor de grupos de excelência e produtor de eventos aqui no CRA São Paulo. Nesse início, eu quero passar alguns recados para vocês, mas hoje você está na transmissão, que a gente vai falar sobre o tema impacto na gestão tributária sobre os processos de supply chain e logística. Tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, para começar, como já é de praxe, eu quero ver quem que está conosco aqui no nosso chat. Bom, Daniel Esguerra aqui conosco, seja bem-vindo. Aguinaldo Souto, Jaeli Kelly. Já vão aproveitando e colocando aqui para mim também, no nosso chat, de qual cidade você está nos assistindo aqui também, para a gente ver o alcance dessa transmissão. Combinado? Vamos ver quem mais está conosco aqui. A Lira Neto, a Darlene Furtado, boa noite, Darlene. Boa noite também a Cássio Tolentino. Olha lá, hora de conhecer mais sobre o tema, um tema relevante. Legal, a Cássio, está no lugar certo, seja muito bem-vindo. A Elaine Ligeiro, do Rio de Janeiro, boa noite. Muita gente chegando aqui. O Alexandre Gomes, de Guarulhos, São Paulo. O Celso Bertana, na cidade de Montemor, interior de São Paulo. Felipe Ribeiro está conosco aqui também. Legal, bastante gente aqui de São Paulo. Mas tem a Audilene da Silva aqui, ó, do Salgueiro, de Pernambuco. Seja muito bem-vinda. Alessandra Kosser, de São José dos Pinhais. Seja muito bem-vinda também. Darlene Furtado, de Rio Branco, Acre. Seja bem-vinda. Bom, muito feliz de vê-los aqui conosco. Hoje a gente está retomando as nossas transmissões ao vivo aqui no nosso canal. Então, quero também aproveitar esse momento para convidar você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal para fazer parte dessa família aqui, que sempre busca trazer conhecimentos ligados à administração, negócio, trabalho para vocês. Inscreva-se no nosso canal. Vocês vão ver aqui um botãozinho que vai aparecer aqui na tela de vocês, aqui embaixo do nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Já ativa os sininhos para você não perder nenhum conteúdo aí que a gente vai produzir ao longo do ano. Vocês vão ver que tem muita coisa boa por vir. A gente agora, no final de abril, do dia 25 a 28 de abril, a gente vai fazer uma semana de carreiras da administração. Ou seja, se você tem alguma dúvida em qual área você quer atuar, ou se você está em transição, essa é a semana correta para você. Logo mais a gente vai publicar esse evento e aí vocês vão ter mais informações. É só um exemplo para vocês verem que a gente está aqui trabalhando bastante para levar conteúdos para vocês. Então, essa força aí para mim, já curtem aqui o nosso vídeo também, deixa aquele like. Se você gostou aqui do nosso tema, vai ser muito importante aqui para o YouTube reconhecer que esse é um conteúdo relevante. Combinado? Bom, pessoal, além desses recados aqui, esses convites aqui iniciais, também tem um recado importante que é com relação ao certificado de participação, né? Acredito que muitos de vocês aqui, estudantes ou profissionais, gostam, né, de ter acesso a esse documento oficial que a gente emite. Os profissionais para poder colocar no seu LinkedIn, para mostrar que está sempre se atualizando, os estudantes mais para horas complementares na faculdade. Então, vamos lá, como é que vocês conseguem acesso a esse certificado? Bom, claro que o certificado só é emitido para quem está nos acompanhando aqui ao vivo agora, como vocês. Então, são duas etapas. A primeira dela é inscrição no nosso site. Se você ainda não fez a inscrição, corre lá que dá tempo, é só fazer a sua inscrição. O segundo passo é preencher um formulário que a gente vai colocar aqui através de um link no nosso chat.
você vai digitar lá seu CPF, dá um OK, pronto, você marcou a presença e solicitou o seu certificado. Ele chega em até 2 dias úteis, combinado? Lembrando que se esse certificado não for para sua caixa de entrada principal, dá uma olhadinha no spam, que às vezes acontece de ir para spam, quando a pessoa não tem o nosso contato adicionado. Tá legal? Então fica essa dica aí para vocês que querem ter acesso ao certificado de participação. Cumprindo essas 2 etapas, vocês vão ter acesso com sucesso, tá bom? Então, para a gente começar aqui, já entrar no nosso tema de hoje, lembrando que essa aqui é uma realização com um grupo parceiro nosso, o GELOG, o Grupo de Excelência em Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística, que é coordenado pelo João Salles, para o qual eu quero dar até as boas-vindas aqui. Boa noite, João. Está conosco? Vamos ver se o João aqui já está conosco. Pronto. Olá, tudo bem, boa noite. João? Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, João. Bom, João, antes de passar a palavra para você, em nome do CRA São Paulo, quero agradecer mais essa realização do grupo e também cumprimentar a doutora Tango, convidada aqui de hoje. Desejo um ótimo evento para nós e continuo aqui nos bastidores acompanhando aqui os comentários do pessoal, inclusive anotando para que a gente tenha aquele espaço de perguntas para interação com o nosso público. Combinado? É com você agora, João. Olá, Thiago. Boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. O meu nome é João Salles. João Salles Neto. Eu sou, nesse instante, estou como coordenador do GELOG. O GELOG é um grupo de excelência em gestão e cadeia de suprimentos. Ele está instalado dentro do CRA, que é o Conselho Regional de Administração. O GELOG é um dos 37 grupos, ou 38 grupos de excelência que nós temos em plena atividade no CRA, e ele é um grupo formado por acadêmicos ou profissionais da cadeia de suprimentos e logística, que tem como objetivo o estudo e pesquisa das melhores práticas de gestão da cadeia de suprimentos e logística, Nós temos como objetivo, um dos objetivos é disseminar o conhecimento para profissionais, acadêmicos, estudantes, pesquisadores e organizações, de maneira que a gente consiga ampliar a competitividade e a sustentabilidade em diferentes setores. Quais são as metas do GELOG, O GELOG tem como meta o conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser fomentado como eventos como o que nós estamos participando hoje, ou então através de relacionamento, através das redes sociais. Então, nós temos o nosso LinkedIn, e na nossa página do LinkedIn, nós realizamos todas as atualizações. Ainda falando um pouquinho mais sobre o GELOG ele tem tem realizado algumas atividades. Uma delas são publicações e artigos científicos. Estamos participando de algumas pesquisas e estudos na área de supply chain logística. Participamos ainda de palestras em universidades, faculdades, universidades, e às vezes em alguns eventos que são organizados pelo CRA. As nossas áreas de atuação, então, são cadeia de suprimentos, transporte e distribuição, planejamento de produção, logística reversa, logística inbound e outbound, tecnologia aplicada à logística, armazenagem, logística sustentável e logística green. Nós temos uma agenda de trabalho, e toda a nossa agenda de trabalho ela é pautada a partir do tema selecionado pelo grupo ou pelos elementos do GELOG. Para esse ano, nós planejamos e estamos realizando hoje a primeira webinar do nosso GELOG. Em abril, iremos participar da Semana Temática. Em junho, faremos o nosso encontro de logística. Em setembro, temos uma participação no ENCOAD e temos planejado para novembro uma webinar. Todos esses eventos, eles são tratados pelos membros, e os nossos membros, eles se reúnem mensalmente. Então, nós temos profissionais da área acadêmica e temos profissionais também da área privada, aqueles que atuam diretamente nas empresas, Atualmente, nós temos 9 membros participando ativamente e temos alguns membros que são convidados. Temos 3 membros convidados.
As nossas reuniões são mensais e elas são realizadas sempre às terças-feiras. Como é que eu faço para participar do GLOG? O processo de participação e seleção para o GLOG é muito simples. Basta que você envie um e-mail para o centro.conhecimento@crasp.gov.br. Após enviar esse currículo chega até nós, nós faremos uma análise do currículo para ver o quanto ele é aderente aos objetivos do GLOG. Em seguida, nós fazemos uma análise do currículo, feita por todos os membros, feita uma entrevista, e uma vez aprovado, o membro pode, a pessoa, né, convidada, ela pode, passa a fazer parte do GLOG. O GLOG, ele tem como característica ser um trabalho totalmente voluntário, então nós dedicamos o nosso tempo nessa causa e acreditamos na causa também. E temos sempre a participação em outros eventos e outras atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano. No dia de hoje, então, nós estamos realizando o primeiro evento do ano, né? E para falar desse evento, nós pensamos muito, né? Já que o tema central desse ano é PME, ou Pequenas e Médias Empresas, qual é o impacto dessas pequenas e médias empresas, né? O quanto que a gente pode cooperar ou auxiliar no desenvolvimento das empresas no que diz respeito à PME. O primeiro assunto que nós trouxemos, então, foi a questão tributária, que eu acho que é um assunto que sempre mexe com a gente sempre tem muitas dificuldades, e daí nós pensamos em trazer um especialista, e para essa noite, então, nós selecionamos uma pessoa que detém muito conhecimento, é uma excelente profissional, conhece muito da área tributária, e eu vou aproveitar também para tirar algumas dúvidas que eu tenho com ela. Então, durante o evento, é importante que vocês coloquem as suas perguntas para que eu possa ser um facilitador e possa ajudar no desenvolvimento desse trabalho. Bom, para a gente poder começar, então, o nosso evento, né, o nosso webinar, eu gostaria de chamar a doutora Tânia Gurgel, para que ela fizesse a sua apresentação e para que a gente possa, então, começar o nosso evento. Doutora Tânia, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco, é uma satisfação e tenho certeza que hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre tributos, sobre as características, sobre cuidados que nós devemos ter como gestor. Muito obrigado pela presença e fique à vontade para falar um pouquinho da sua experiência e também para conduzir o evento. Tá bom? Primeiro, João, eu quero agradecer o convite a toda a equipe do CRA de São Paulo, né, que está dando um apoio, divulgou legal. Quero agradecer também a todos que estão aqui participando. É um tema muito gostoso, né? Há anos eu falo de impactos da gestão tributária sobre o processo supply e logística. Nós nos conhecemos onde eu debatia sobre os tributos da logística reversa. Então, vamos começar sem mais delonga. Eu sou Tânia Gurgel, eu sou analista de sistema, né? Administradora com ênfase em sistema, sou também contadora, economista e advogada, né? Há 22 anos me tornei empreendedora, tenho a TAF Consultoria, sou membro do Conselho da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, pertenço à academia, sou a primeira contabilista aí para a ABAT, que é a Associação Brasileira de Direito Tributário, e também participo do Conselho Consultivo da PET. Fui condecorada em 2019 como conselheira de honra da Academia Europeia de Alta Gestão, em Porto. E por que eu tive essa honra lá? Falando de SPED, falando de gestão, né? Também sou embaixadora da Divine Academia Francesa em Paris, França, em 2018. Já coordenei
grupos de SPED, nota fiscal eletrônica, RH, quer dizer, são 41 anos com vocês aí. Sou autora do primeiro livro sobre e-social, participei em 2021 e agora no primeiro trimestre da trilogia de liderança. Tem alguns legados que eu estou deixando, adoro publicar artigos nas redes sociais, né? Tânia Gurgel, vocês vão encontrar, e será uma honra debater essa missão, até porque, João, eu vou começar a nossa palestra falando do Big Brother, né? O Big Brother não é esse da televisão, né? Embora eu gostaria muito que fosse tão ameno e tivesse uma duração de 3, 4 meses. Não, hoje no Brasil nós temos o maior sistema administrativo do mundo, gente. Vocês sabem o que é isso? Do mundo. E eu gosto de mostrar esse slide aqui para vocês, porque uma parte dele é em verde e outra parte está em azul. O que são essas partes verdes? São os inputs de dados. Quer dizer, quando o fornecedor, quando o prestador de serviço emite uma nota fiscal eletrônica, quando o estabelecimento, né, seja ele varejista, distribuidor, emite uma nota fiscal, esta nota fiscal está entrando nesse sistema. Importante dizer, na cadeia logística, não é só da emissão. Eu tenho também o conhecimento de transporte eletrônico. Então, é possível analisar e verificar quantos dias de percurso essa mercadoria. Se o caminhão está parado, eu consigo ver. Professora, você consegue ver por onde? A Secretaria da Fazenda disponibiliza para a gente informações no nosso ambiente, que é acessado com certificado digital. Ao final do mês, os profissionais de diversas áreas, né, isso não está só com uma pessoa hoje, faz a consolidação da informação. Então, para vocês terem uma base, na década de 90, 2000, até 2006, 2007, 2008, as empresas tinham, só para a parte de materiais, né, entrada e saída, aproximadamente uns 12 livros fiscais. Esses 12 livros fiscais hoje estão condensados nesses dois, EFD, ICMS, IPI, FD Contribuições. Então, eu tenho aqui na FD, ICMS, IPI, o livro de inventário. Eu tenho aqui a movimentação entre as empresas. Se eu tenho um estoque em poder de terceiros, eu alimento esse livro dizendo, olha, aquela mercadoria que deveria estar na minha fábrica, eu mandei industrializar no XYZ. E FD Contribuições, ela tem uma outra característica. Qual é, professora? Ela é a fonte de dados da base de cálculo do PIS e COFINS e da desoneração da folha, né? Hoje ainda é informado. E essa outra sigla, ECD, é a contabilidade, é o livro diário, é o livro Razão. Então, esses dois livros são informados na ECD. Todas as folhas de pagamento, seja eles seletistas ou autônomos, hoje é informado no e-social. Aqui é o resgate da dignidade humana do trabalhador. Hoje eu tenho minha carteira profissional no meu celular. Quer dizer, eu tenho todas essas informações aqui. A FD Reinf, ela tem a finalidade, e esta é uma declaração
que acaba esse negócio de eu esquecer nota fiscal na gaveta, gente, é porque o tomador de serviço e o prestador lançam simultaneamente, cada um na sua empresa, a nota fiscal daquele que me prestou serviço. Por outro lado, quem foi que prestou, lança lá, ó, eu prestei serviço para a Tânia. Ah, legal, eu fiz um serviço de armazenagem e de terceirização de logística, então eu tenho todo ele aqui. E a ECF é a antiga Declaração de Imposto de Renda. Tudo isso, até aqui, é informado pelas empresas. Então, eu tenho, hoje se fala muito em governança, hoje se fala muito em compliance de dados, em LGPD e tudo mais. Então, essas informações estão nesse ambiente. E eu até pergunto para a empresa, quem tem acesso a essas informações? Você tem cadeia de acesso? Um belo dia, eu estava numa empresa e o dono da empresa me ligou e falou, Tânia, você está aqui? Eu falei, claro, estou aqui embaixo na produção, que eu adoro produção. Gente, eu sou aquela chão de fábrica, eu gosto de ver emitir nota, eu gosto de separar as coisas, né? E eu falei, estou sim. Ele falou, poxa, eu estou achando estranho que uma empresa está com todo acesso às minhas notas fiscais. Eu falei, como? Tá. Gente, veja bem como é sério esse Big Brother. Quando eu emito a nota fiscal eletrônica, eu informo a uma transportadora. Eu tenho que ter um documento com essa transportadora para que ela zele pelas minhas informações. O funcionário da transportadora não sabia, copiava as informações e passava um amigo que pedia, me dá aqueles arquivos TXT lá da empresa tal, e ele foi transferindo. Então, nós temos que ter cuidado. Então, essa introdução serve para estar direcionando a vocês que hoje a gente vive num mundo digital, que hoje todos os dados das notas são, primeiro, informadas ao fisco, para depois até vir para você. Então, eu já sei o que você comprou, já sei o que você vendeu, e já sei a distância para entregar, né? Isso é muito importante. E hoje, as empresas, para trabalhar com esse cenário, elas também já migraram, né? Eu conheço a ITAF, uma grande empresa que faz uma inteligência de informações, não só de mercadoria, de preço, de custo. Eu vou explicar um pouco aqui o que se tem hoje de tecnologia nesse setor logístico. É uma coisa monstruosa, é mais de um extrator para fazer todos esses trabalhos. E esses trabalhos me levam a uma controladoria. Vejam que eu estou falando de controladoria, poderia ser governança, poderia ser supply chain. Eu uso o nome controller, porque o controller tem que dar acesso a tudo. Então, hoje, pelas tecnologias, eu posso estar verificando o cadastro dos meus parceiros de negócios. E a situação desses parceiros, se eles estão com a inscrição ativa, tanto na Receita Federal como a Cefaz. Posso também estar verificando com um passe assim rápido o cadastro dos meus produtos e serviços. E mais ainda, né? Eu vou analisar as atividades e resultado por item e por cliente. Professora, isso é possível? Sim, se o fisco sabe, você também pode saber em real time, né? E uma coisa que eu quero deixar muito enfático aqui, né? Porque eu estava vendo aqui, tem alunos participando,
tem profissionais maravilhosos participando, é o cadastro dos parceiros de negócio. Gente, eu vejo que, ainda mais agora, nós estamos com uma crise mundial e muitas vezes o teu cliente, ele está diminuindo as compras para você, com você. E aí, hoje, isso você deve, administrador, faça isso na sua empresa. Primeiro, veja se ele está ok na Cefaz, quer dizer, se a empresa não fechou, né? Ou mesmo se a empresa ficou inapta no fisco por inadimplemento de impostos. Se você pegar a sua massa de dados de relacionamento de 5 anos, isso é possível, você vai ver quem continua com você nesses 5 anos. E verificar que muitos pararam de comprar de você. Mas por que pararam? Às vezes é problema de uma entrega, de uma nota, de um não atendimento. Por quê? Hoje as empresas fizeram um rodízio muito grande. Eu tenho pessoas internas, mas tem muita pessoa em home office. E muitos também foram substituídos, foram para outros lugares. Então, para que eu tenha uma boa gestão na empresa, eu devo estar revisando esses dados aqui constantemente. Quando eu reviso os dados, eu tenho que gerar caixa. Como é que eu gero caixa hoje com essa carga tributária? Analisando todos os créditos tributários e o custo e precificação. Nós estamos no começo do ano. O que eu estou fazendo? Nós estamos vendo uma guerra, nós estamos vendo altas inflacionárias, alta de juros. Eu vou optar pelo lucro real, aonde eu pago imposto de renda pelo lucro, ou vou pagar o meu imposto pelo lucro presumido? Será que as empresas esse ano irão fazer? Claro, isso as empresas até 78 milhões, né, gente? Será que as empresas têm esse nível de caixa? Então, eu tenho que agregar essas 3 premissas para gerar o caixa. Eu vou dar exemplos aqui para vocês, fácil, para vocês diferenciar. O que eu tenho visto nesses 20 anos como professora, já dei muito curso em company. Muito curso em company. Primeiro, eu chegava para a área de compras e perguntava, uma pergunta básica: como você cota o produto? Pelo preço, pela entrega, pela distância, pela capacidade produtiva. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que vocês têm que ver um outro cenário. Tá? Por quê? Quem compra errado, vende errado, porque seu preço está mais caro. E hoje no mercado, 1, 2% faz com que você venda ou saia de uma negociação. Tá? Além disso, eu tenho que ter esta contabilidade gerencial. Por exemplo, nós estamos vendo o dólar saltando, diminui, vai e volta, mas os juros ontem subiu mais 1 ponto percentual. Então, eu tenho que criar gerações de BI. O que é BI? São relatórios para tomada de decisão. E nisso, eu tenho que também trabalhar a cultura e o comportamento gerencial. Eu não quero transformar a empresa em soldados. Eu quero transformar empresas em analistas, em gestores. Né? É isso que faz uma empresa se alavancar. Como? Eu crio um controle, um posicionamento estratégico entre processo, sistema
e pessoas. Sim, eu tenho que ter esta gestão e tenho que organizar isso na operação. Como eu faço isso? Gente, está aqui. Financeiro, eu tenho que ter um fluxo de caixa de curto e longo prazo. Quem financia o meu caixa? É meu fornecedor ou eu estou financiando o meu cliente? Se eu estou financiando o meu cliente, no preço que eu estou fazendo, está embutindo juros? Eu estou descontando duplicata? Como é que está essa gestão, né, do contas a pagar e a receber? No meio da pandemia, eu ajudei várias empresas, eu me lancei, inclusive um dos livros de liderança é Liderança em Época de Crise. Esses livros são da alta gestão, depois que vocês pesquisam alta gestão, tem lá, vocês podem entrar em contato. São vários autores que pararam um momento para escrever soluções, cada um na sua área, o que faria, como faria. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei todas as dívidas da empresa, todas, e falei, gente, eu tenho que transferir esse paga todo mês, me dá um fôlego de 6 meses e conseguir. E vamos jogar uma parte para longo prazo. Não tem como eu pagar toda essa dívida financeira agora. Mais ainda, meus clientes, eu tive e tenho que dar prioridades aos meus clientes. Então, os clientes, eu não cheguei a vamos protestar os clientes, não, vamos sentar com o cliente, ver o que eles estão fazendo e qual a técnica que eles estão utilizando para sair da crise, né? Aí, acabou, professora? Não. Aí nós fomos ver a contabilidade. A contabilidade me dava um plano de contas, de forma que eu pudesse analisar um BI também dentro dele, com que periodicidade a contabilidade me dava os dados. Gente, eu peguei empresa que não tinha balanço há 6 meses, balancete. Eu falei, doutor, o dono da empresa, não adianta daqui 6 meses você saber que está vendendo com prejuízo. O problema já vai estar mais sério do que você pode imaginar, né? E eu tinha que fazer com que todas as áreas participassem disso. Como? Mitigando os riscos. Eu trabalhar com a área tributária, o que eu poderia melhorar? Pessoal de compras, pessoal administrativo. Esta análise da onde está meu fornecedor é crucial. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, eu vi que tem gente de todo o Brasil, gratidão por vocês estarem aqui, mas supondo, São Paulo eu tenho um ICMS de 18. Quando eu compro uma mercadoria de um estado que, aqui da região sudeste, Minas, que chega aqui com 12% de ICMS, eu já tenho um desembolso de caixa de 6%. É menos entrada. Será que eu não tenho um fornecedor aqui? E detalhe que esse ICMS, né, de 12, ele interfere também no PIS e COFINS que o meu fornecedor está pagando. Ele pega menos crédito, né? Então, às vezes, não é melhor eu analisar os preços aqui da região. Será que esse fornecedor não tem uma filial em São Paulo? Por que eu não vou incentivar esse cara a ter uma filial em São Paulo? Eu tenho que pensar que 6% é uma diferença grande para isso. E prazo de pagamento do fornecedor. Quando eu falei que quem está pagando o meu fluxo, se é meu cliente ou meu fornecedor, também eu não posso sangrar o fornecedor, porque eu não vou ter fornecedor para a vida toda, eu tenho que fazer um bom balanço disso. Mas, o meu fornecedor me dá 30, 45, 60, 75 e 90,
quanto ele está embutindo de taxa financeira? A taxa financeira embutida no preço de compra é maior ou menor do que a taxa que eu capto no mercado? E isso é uma conta. Gente, eu já entrei em empresas, e gente grande para gente grande, não vou citar empresas, né? Porque nós estamos com diversas pessoas aqui, mas imagine uma das maiores empresas no segmento têxtil. E ele apertava o fornecedor. Para cada quilo de matéria-prima industrializada, esse fornecedor estava perdendo R$3. R$3. Quando a gente chegou com as planilhas e fomos discutir com o cliente, nós ouvimos dele: olha, como vocês demoraram para vir aqui pedir um aumento de preço. Gente, eu tenho o dever de estar revisando, eu tenho o dever de precificar e acompanhar o mercado. Preço é composto de custo, a minha margem, tributos. Olha, quando eu chego numa empresa e vou analisar que ele está devendo imposto, primeiro, o preço dele está errado. Ou ele está perdendo mercadoria em algum lugar. Né? Por isso que eu gosto, gente, e vocês têm que usar a tecnologia. É incrível. Eu contratei a IDAF para fazer todo um levantamento e a gente começou a mensurar os dados por quilo. Eu comprava 50 toneladas de um produto. Quantos quilos saía? Saía 44. Cadê os 6? Sucata é perda. Mas eu vendo a sucata. Mas quanto é o valor da matéria-prima e quanto que é o preço que você vende a sucata? E dependendo da venda da sucata, eu tenho que estornar os impostos que eu tomei de crédito na entrada. Então, a logística não é mais aquela de eu ficar ligando para o fornecedor e comparando. Vamos ver 2 slides aqui, que vai ficar muito legal vocês verem, que é o reflexo do sistema tributário no setor de compras. Eu compro do Simples, eu compro de uma empresa do lucro real, ou eu compro de uma empresa do lucro presumido. Vamos fazer um teste aqui, um teste bem básico, gente. Eu não quero fazer um teste muito grande. Eu tenho uma mercadoria que custa R$20. Eu vendo essa mercadoria por 40. Só que a entrada eu fui comprar de uma empresa que está no sistema Simples Nacional. Quais os impostos, eu estando enquadrada no lucro real, eu vou tomar de crédito? Gente, eu vou tomar de crédito numa empresa do Simples, e se ela destacar, o ICMS. Mas o total do Simples que me transfere ICMS é de 5%. Já o PIS, eu estando no lucro real, independente da nota, eu posso tomar 1,65%, que é o PIS, e 7,6%. Então, eu vou pegar os R$20 e vou tirar os impostos que eu vou tomar crédito. Então, eu tenho aqui o custo do meu produto é 17,55. Eu vou vender esse produto por 40. Então, como eu estou no lucro real, eu vou pagar o ICMS, que é 18 aqui em São Paulo, a base dos meus exemplos são São Paulo, o PIS 1,65, o COFINS 7,6, e essa mercadoria, como ela foi industrializada, ela tem 10% de IPI. Então, eu vou pagar 4.
Então, quando eu pego os 40 menos 14,90 de tributos, quanto eu ganhei de tributos comprando de um Simples? Eu tenho 14,90 que eu vou pagar, eu vou recuperar 2,45. Então, eu vou ter no final do mês, com essa venda, um desembolso de R$ 12,45. E o caixa? Como é que fica meu caixa? Então, eu vou pegar minhas vendas, que era 40, tiro 14, eu tenho um caixa de 25,10. Aqui, eu me recuperei de 2,45, 17. Qual é o impacto, além do tributário, no meu caixa? 7,55. Nesse mesmo exemplo, eu vou comprar, eu sou uma empresa do lucro presumido. Como fica o impacto no meu caixa? Simples. Eu tenho aqui os 20, só que a empresa que eu fui comprar não é do Simples, é do lucro real. Ela é do lucro real, ela vai destacar o ICMS de 18, o PIS de 1,65, o COFINS de 7,6. Opa, ela é uma empresa industrializadora, então ela tem 15%. Então, eu tomo um crédito aqui. Olha, no anterior, nós vimos que o crédito era 60 centavos, né? E aqui, espera aí que eu passei 2. 2,45. E o outro, é 8,45. Então, quando eu pego os 14,90, minha própria venda, porque eu também sou o lucro real, e tomo esse crédito, meu desembolso tributário cai 6,45. E o custo do produto vai para 11,55. Professora, é 11? Sim. Sim. Aí, quando eu pego 25 menos 11, eu tenho 13,55 de caixa. Vocês estão compreendendo? Eu tenho melhor caixa. E se eu fosse do lucro presumido, professora, como é que fica esse cálculo? Eu comprando do Simples, eu vou ter os 60 centavos. No lucro presumido, eu não tenho crédito PIS/COFINS? Não, tem crédito PIS/COFINS. Só se você tiver no lucro real. Suas vendas também diminui o seu PIS/COFINS, porque a alíquota do lucro presumido é 0,65 para PIS e COFINS é 3. Então, eu vou ter 12,66. Só que, como eu comprei de uma empresa no Simples, eu vou ter um desembolso de 12,06 contra 6,45 do outro slide. E financeiramente, como é que eu fico? Eu tenho aqui um caixa de 7,94. Vocês estão entendendo a importância da análise do fornecedor? Eu chegava na empresa e fui analisar os créditos tributários. Essa empresa tinha tão pouco crédito, mas eu compro bem. Como você compra bem? Compro. Eu pago aquela mercadoria de 20, que o outro, eu compro a 18. Mas, meu amigo, quem te vende a 20 não vende a 20, porque ele é do lucro real. Quando você recupera todos os impostos, você está pagando 11,55, não é os 18. Por quê? Você tomou crédito de ICMS, você tomou crédito de PIS, você tomou crédito de COFINS e você tomou crédito de IPI. E seu produto é 10, quer dizer, você toma até mais crédito. O seu desembolso tributário é 6,45. Avançando aqui, eu tenho também outra tratativa. Gente, antes de entrar nesse slide, eu vou contar uma historinha para vocês. Qual historinha, professora?
eu trabalhava numa empresa, um grupo italiano, vou falar até o grupo, Magneti Marelli, né? E eu tinha um superintendente italiano, haja homem que faz cálculo, gente. E eu era controller da empresa, eu cuidava da contabilidade, da logística fiscal, não a logística de material. O setor que dava entrada na nota era da minha supervisão. Aí a qualidade, o setor logística, fábrica, ia lá conferir a mercadoria, mas quem dava o tratamento tributário na nota era uma pessoa da minha equipe. A mesma coisa no faturamento. Fora isso, eu tinha o setor de custo, ativo imobilizado, que era uma grande empresa, né? E um belo dia, eu participei de uma reunião a nível internacional e o superintendente falou: não, o preço está muito caro no Brasil, nós vamos comprar a matéria-prima e vamos mandar aos nossos fornecedores para diminuir um pouco essa carga tributária. Vocês viram, de 20, cai aqui. E escolhemos São Paulo, tá, gente? Isso é muito bom eu falar, porque é assim aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Cada estado tem um tratamento da mão de obra agregada à industrialização. São Paulo, a mão de obra agregada é diferida, quer dizer, eu não pago. Eu vou pagar ICMS só pelo material que ele vai agregar ao processo produtivo. Eu mandava quase tudo, o que ele agregava? Ele agregava energia elétrica. Vamos supor, ele tinha 30 mil de energia elétrica no mês e eu praticamente consumia toda a produção dele no mês e ele ia me passar esses 30 cobrando ICMS. Só que ele pode, aqui em São Paulo, tomar crédito da conta de energia. Então, para ele, o efeito é zero. E esse ICMS que ele destacou, eu posso tomar crédito. Mas qual é a grande vantagem disso, professora? Um item que é muito relevante é a matéria-prima principal. Por exemplo, eu conheço empresas que um determinado item, como agora, vamos falar de uma empresa de embalagem, tudo, é o PP. Se eu sou uma empresa de parafuso, uma coisa muito importante no parafuso é o quê? O aço inox, é o ferro e outros produtos correlatos a isso. Então, imagine que eu compre e mando lá para a empresa do parafuso só passar no torno, cortar e fazer arroz que me dá. Eu economizo aquela cadeia toda de lucratividade em cima da matéria-prima e ainda o bisidem de imposto. Isso é uma estratégia. Mas professora, isso aqui vai ter que entrar na minha empresa. Depois eu mandar uma nota, vou ter que controlar. Gente, olha o que o Silvério Bonfilholi me disse. Tânia, quanto é o lucro nessa operação? Aí eu falei, 10 centavos por peça. Ele falou, quantas peças eu compro desse fornecedor? Eu falei, quase 2 milhões. Ele falou, Tânia, quanto custa 2 funcionários para controlar isso? Porque eu não tinha a tecnologia que eu tenho hoje. Hoje nós já temos uma tecnologia fantástica. A partir daquele momento, gente, e depois, participando do grupo Anfávia, né, que é o grupo que discute tributação para o setor automobilístico de autopeças, a gente conseguiu melhorar ainda mais alguns tributos. Então, voltando aqui na minha apresentação, eu vou te mostrar como fica isso aqui no setor logístico hoje.
eu que vou encomendar, eu preciso que a mercadoria passe na minha fábrica? Não. Eu hoje tenho Código Fiscal de Operação, CFOP, aonde aquele Big Brother do fisco sabe que a mercadoria, vamos supor, eu comprei o aço da Gerdau, eu comprei o alumínio da Alcoa, né? Estou falando nomes aqui dos maiores aqui, o da Vale. Então, a Vale, em vez de me vender uma 5101, ela vai me vender com esses códigos aqui. Eu vou dar um zoom na tela aqui. 5122. O que quer dizer esse código, gente? Esse código quer dizer para todo mundo, inclusive para o setor logístico, que eu estou recebendo mercadoria, comprei, e ele está sendo entregue diretamente ao meu industrializador. Aí eu tenho dois jeitos de ver. O fornecedor me avisa, chegou, para que ele inicie o processo de industrialização, eu dou uma ordem a ele. Qual é a ordem que eu dou? Eu mando uma nota com código 5901. Eu digo, olha, industrialize esse produto que foi entregue com a nota tal. O industrializador, quando ele industrializar, ele vai me cobrar a matéria-prima utilizada no ICMS e vai fazer o retorno do material aplicado, mencionando que nada disso passou na minha fábrica. Então, gente, eu posso sair da curva e descobrir qual é o principal item que eu compro numa fábrica e qual olha, tem gente vendendo para a Marelli. Então, a Marelli é uma empresa que aperta muito, né? Quem trabalha para ela é muito interessante. Agora, vou dizer 3 coisas para vocês. Estava lá numa empresa e se ouvia falar muito de regime especial para ICMS, mas nunca para IPI. Eu sei que hoje os créditos tributários, ainda mais na Receita Federal, eles podem ser utilizados para pagar outros impostos. Mas vou voltar para a figurinha do dinheiro aqui. Mas, gente, existe um regime especial de IPI, aonde todos os meus fornecedores não me tributam IPI e eu assumo tributar na saída, mas para isso eu tenho que ser uma empresa topzinho, né? Tem regras e tudo. Outro dia eu estava conversando com uns amigos, eles falaram, poxa, Traninha, você sabe que depois que você saiu das indústrias, ficou na consultoria, publicando livros e tudo, o pessoal parou de pedir o regime especial de IPI. Aí eu falei, não, a minha geração está aposentando e parando. Mas por isso que eu adoro aceitar convites como esse do Salles e do CRA, para vir aqui, e eu sei que vai ficar gravado esse papo da gente, nessa aulinha aqui, e vocês poderão aproveitar. Gente, o mundo ele pode ser mudado a qualquer momento. O nosso conhecimento ele tem uma velocidade ímpar. Mas você vê, professora, mas a senhora gosta de ser chamada de professora? Sim, eu tenho orgulho dos meus 58 anos. Fernando Sampaio, que estava aqui, que eu vi, que ele me parabenizou pelas explicações e tudo mais. Fernando é um grande, querido amigo. Poxa, vinha para São Paulo, de Belém do Pará, para assistir nossas palestras aqui. Hoje é um professor de MBA, coordenador. Quer dizer, ele foi procurar esse conhecimento. Como eu disse, a gente tem oportunidade.
Contrate quem conhece as áreas. Tenha um mentor na sua empresa do seu lado. Mentor com vivência. Não despreze a área tributária, porque você vai pagar mais caro. Lembre-se, eu vou voltar ao slide aqui. Quanto custa? Eu vou voltar para o slide 13. Deixa eu ver aqui. O pessoal do CRA, me libera aqui o 13. Aí. Quanto custa o produto? Será que é 20? Ou será que é 1,55? Será que custa 19 ou 17? Eu tenho que saber fazer essas contas, mas eu preciso fazer isso? Não, gente. Não. Hoje nós temos tecnologia, tem robôs preparados para isso. Não reinventa a roda, não reinventa. Você pode reinventar em outros detalhes, mas a abrangência, você da área de vendas, poxa, eu analiso o cliente como um todo, eu já briguei com muito diretor da área de vendas. Esse meu cliente aqui me dá lucro. Eu falei, não, eu tenho vários itens que eu vendo para esse cara que me dão um baita prejuízo. No momento que ele parar de comprar de mim esse pouquinho aqui, eu vou amargar um estoque que eu tenho aqui e giro do estoque. Qual é o giro do meu estoque? Eu estava num distribuidor outro dia e nós estávamos discutindo, ele, como é que você faz seu preço? Aí ele mostrando como ele precifica, eu falei, cara, você não vai ter muito fôlego. Você está usando preço médio? Eu vou te contar uma história que passou outro dia na televisão. O dólar saiu de 1 e foi para 1,70. Aí um repórter entrevistando um importador de perfume, ele falou, ai, que legal, eu vou vender todo o meu estoque. Aí eu estava nesse programa, aí eu perguntei para ele, como você vai repor? Se você vai vender ao seu custo lá embaixo, que estava 1, quando você for comprar 1,70, você não tem geração de caixa. Então, nós temos sim que analisar como nós vamos entender este processo, esse sistema, a gestão e a operação. Uma empresa precisa ter um posicionamento estratégico. E esse posicionamento estratégico, pessoal, tem vários pilares: financeiro, contábil, tributário, de negócio, como é que eu produzo, como é que eu entrego. Eu gostaria de debochar isso pra caramba, mas me deram aqui 1 hora para falar com vocês, né? E eu gostaria até de ouvir algumas pessoas, né? E dizer que uma empresa é movida por pessoas. Essas pessoas, elas têm que estar muito bem atreladas. Até aproveitando uma pergunta aqui que eu estou lendo, do André Casar, professora, a senhora poderia falar da importância da área contábil, estar alinhada em compras e venda? Eu digo o seguinte, o bom controller, hoje, com tudo que nós temos de tecnologia e informação, a contabilidade é a ciência de dados. A contabilidade, ela tem que ser um instrumento de dados, não só para compra, como para venda. Gente, eu sou do tempo de gelatina, de datilografia. Hoje, nós damos download na nota, né?
aperta um botão, vai lá um robô, pega, põe no livro e tal, põe no ERP e tal. Não, quem está analisando isso? Está tirando tarefa, mas a gente precisa desenvolver relatórios, BI, né? Poxa, eu vejo alguns alunos meus, eu tenho muito orgulho de ser professor em várias instituições, o IBG de Rondonópolis, PSSP, a Fundácia, a USP aqui de Ribeirão. Gente, eu já dei mais de 200 turmas de MBA em vários temas. E digo para vocês 3 coisas. As empresas interagem. As empresas são um ser vivo. Esse ser vivo é conduzido por pessoas. E pessoas precisam estar enxergando isto aqui, ó. Quanto sobra de caixa com uma empresa? Como eu posso exigir um melhor salário se minha empresa está com prejuízo? Eu estava falando do Silvério Bonfilholi, foi um grande professor. Ele colocava cada meta, aí ele dizia a seguinte frase: meta conquistada agora é checklist. Cadê? Quero mais, quero mais, quero mais. E vou te falar uma coisa. Dele, Marcos Jacques Pacheco, quando eu falo de mentoria, gente, procure pessoas que gostam, que precisam compartilhar. Senhores administradores, nós estamos vendo aí 2 anos e meio de aulas remotas, sem o aluno ter uma interação, sem vocês discutir experiências, como eu sou grata às 4 faculdades, a todo mundo que eu conheci, às 5 MBA, e fui fazer direito para entender o que os advogados entendiam. Porque quando eu estava comandando as empresas, eu sou a primeira mulher executiva de muitas empresas, né? Na minha geração, eu amarguei a palavra. Eu não vou ser comandado por uma mulher, porque você não está em casa lavando prato. Mas hoje a gente vê aí um programa lindo, né? De chegar meio a meio. A gente viu que essa união entre homens e mulheres trabalhando daí per certo, porque há uma alavancagem, né? E eu acredito também que, por exemplo, eu dou mentoria a 4 gestores. O que a gente faz todo mês? Eles vêm com os dados e tudo, visitei as fábricas, conheço. E a gente vai aplicando. Eu não vou despejar em você 20 anos, 30 anos, eu tenho 40 anos de experiência. Nós vamos crescer nos degraus. Sim. Essa semana me pediram uma mentoria, 2 arquitetas. Falou, professor, nós nos formamos. Não sabemos nem se como emitir nota, como abre empresa, que tipo de empresa eu abro, como eu contrato o pessoal de obra, como é que eu faço um contrato? Então, isso não tem matéria da faculdade, nenhuma pós. Como você vai aprender? Você tem que avaliar isso. Não é um contador que vai atrás de alvará, de vigilância sanitária, corpo de bombeiro, CETESB, estou falando a nível São Paulo. O empresário tem que entender. Então, eu tenho o escopo de abrir uma empresa? Tenho. Quais são as obrigações dessa empresa? Eu acho bonito. Exemplos são ótimos. Eu estava escutando uma live do dono da Pets. Ele chegou lá, plim, plau, no concorrente. Falou, olha, eu queria abrir uma loja sua, eu tenho um prédio ali na Marginal, podem procurar na internet que tem isso. Aí o cara falou, não estou interessado, nem abriu.
Aí, o que ele fez, Sérgio? Ele foi e ficou na loja 15 dias. Ele ia lá como consumidor e ficou olhando. Quem é a Pets hoje, gente? Fez IPO e tudo mais. Então, a pessoa tem que pensar quantos garotos montaram startups de dinossauro. Saia da caixinha, pessoal. Agora, eu entendo, aqui estão alguns livros de minha autoria, ou que eu participei, tenho muito carinho por esse do E-Social, eu sou a primeira autora a falar dessa matéria. Este livro aqui, gente, de liderança estratégica aqui, é fabuloso, né? Além dos outros, eu sou até suspeito para falar isso. E o João Salles falou que vai me passar algumas perguntas, né? Opa! Teve os contatos. Já estava ansioso, querendo fazer as perguntas já. Você tem aí. Olha, pessoal, vamos fazer um trato aqui, viu, João? O que eu não souber, eu vou gravar depois, porque a gente não tem que saber de tudo, né? A gente tem que ser humilde. E gravo um vídeo e passo para o CRA depois colocar no seu canal. Isso. Legal. Doutora, primeiro eu queria agradecer pela apresentação. Confesso que quando o senhor mandou o material para mim, até eu falei, pô, ela mandou meia dúzia de slide aqui, será que vai dar tempo? Eu tive que parar, viu? Mas o conhecimento não está na quantidade de slides, sim no conteúdo que a pessoa tem, né? E eu fiquei bastante surpreso, bastante feliz. Obviamente que nós não vamos conseguir aprender tudo agora, né? Porque a hora que você fez os cálculos ali de impostos, eu sou engenheiro formado, ainda assim fiquei com um monte de dúvida. Depois eu vou pegar o material e vou pegar um caso aí para executar. Os participantes... E se a gente fosse falar de logística reversa, né, João? Até vi aqui. A participação está sendo muito boa, o pessoal enviou um conjunto de perguntas aqui. Eu vou partir para as perguntas por ordem decrescente, tá? Vamos lá. A primeira pergunta, né, foi feita pelo Júlio César Borges, né? Ele fez uma pergunta, uma afirmação. A Lei de Proteção Geral de Dados não se enquadra nessa condição, nesse trabalho que você está apresentando? Não. Aqui é um trabalho acadêmico, né? Onde você vê que o exemplo, não tem nada nesse Brasil que a gente possa comprar por 20 e vender por 40. Eu fiz um ensaio aqui de uma regra tributária que hoje está no mercado. A industrialização por conta e ordem também está na legislação de São Paulo, né? Tem os seus artigos. E eu aprendi com meus grandes mestres e por quem eu foco, que é compartilhando que a gente cresce, né? Então, eu gosto de ensinar as pessoas, eu tenho prazer em fazer isso. Isso tá, eu nunca falei não por uma pessoa. Claro, a gente tem que diferenciar uma dúvida com uma consultoria, né? Porque, aliás, a gente vende, eu não vendo tangível, eu vendo conhecimento. Então, isso é muito todo o meu material. E detalhe, levando para a Lei de Proteção de Dados, quando a gente tem acesso a essas informações, claro que a gente assina um termo do que vai fazer e como vai fazer, e ao final do trabalho, esses dados são destruídos, você entendeu? Mas é tudo que já tem nos livros fiscais. Não tem nada de novo, né? Tudo está nos livros fiscais. Tudo pode ser. Legal. Tem uma pergunta aqui da Eliana Reis Gonçalves, né? Tem uma pergunta, acho que está associado ao que foi apresentado.
Doutora, qual é a melhor forma, lucro real ou lucro presumido? Olha, hoje eu estava ouvindo um debate muito interessante sobre. Eu estou muito preocupada com muita coisa ainda, porque nós tivemos uma queima muito forte, né? Nós tivemos muito lugares que queimaram o ano passado, então a agricultura já sofreu um impacto, porque você tem que estar antenado a tudo, né? Você vê o valor da carne, você vai no supermercado hoje, você desmaia. Então, estou preocupada com a escassez de matéria-prima, desses embargos, né? Vai faltar produtos para as lavouras, então vai encarecer os alimentos. Pãozinho, nós estamos vendo aí, a farinha já aumentou 15%. Então, e o que eu falei de pãozinho, mas macarrão, bolacha e etc. são feitos de farinha, né? Então, milho e tudo mais. E o que eu escutei que vale a pena? Eu tenho que estar traçando estratégicas para o plano A, plano B e plano C, João. O empresário hoje, ele tem que ter 3 cenários na mão. Eu acho legal, porque eu faço valuation, eu avalio a empresa. Nós temos cenário ótimo, mais ou menos, e o vermelho. Entendeu? Eu às vezes, por exemplo, empresários vêm, Taninha, eu quero vender minha empresa. Mas está tão no vermelho que eu falei, cara, você não acha nem que assuma a chave. Entendeu? Ou a gente trabalha para sanear onde está deixando esse vermelho, ou você está quebrado. Você só vai quebrando, tem que achar alternativa, entendeu? Entendi, legal. Uma outra pergunta foi feita pelo Alexandre Gomes. A pergunta é a seguinte: e quando tem benefício de base reduzida do ICMS de 18% para 8%? Na O cálculo entrada ou se, na saída? Ele o, falou na cal- entrada ou na saída? o cálculo se mantém? Ele não falou se é na entrada ou na saída. Então, vamos fazer uma sinergia completa. Basicamente, a minha intenção não foi que você não compre numa empresa do Simples. Foi te dar elementos para que você possa comparar o custo do produto, porque o setor de supply é o input de dados numa empresa. Se ele comprar errado, já saiu mais caro, ok? E se um produto tem redução de base de cálculo, seja ele de CMS, entre outros, hoje eu tenho na bebida fria o PIS/COFINS bifásico, então eu tomo crédito diferente. Quer dizer, aqui eu fiz um produto linear, mas hoje eu tenho regra por NCM. Eu tenho que entender, aí é muito interessante esse exemplo que ele deu, que você falou 8,8. Eu tenho que entender, se eu comprar de Minas, vamos falar de Minas aqui do lado, o Dória vai me matar. Se meu crédito não vem de 12, aí eu tenho que fazer a conta. Eu pago 8,80 aqui, né? Que é o CMS. Quanto que é a minha mercadoria? Mas quanto que é o frete? Né? Eu posso esperar 2, 3 dias. Se acontecer um acidente na Fernão Dias, eu corro o risco de parar uma montadora ou outro fornecedor. Eu tenho que ter um estoque de uma semana para esses improvisos. Então, aí eu tenho um custo de armazenagem. Por isso que eu amo esse negócio, né? Então, é estudo. Por isso que a menina... desculpa eu falar desse jeito, porque todos os meus alunos são meninas e meninos, né? É aquilo que ela perguntou, contabilidade, áreas de compra, área de venda, todo mundo tem que estar junto? Sim. Por quê? A área de vendas deve falar para mim de quanto em quanto tempo o meu cliente vai querer o produto. Se ele quer entrega uma vez por mês, agora se ele quer... Nós vivemos, né, João? Isso Uhum. é da nossa geração, as entregas em just time. Ninguém quer ficar com estoque, então você entra com estoque na produção.
Então, são elementos, por isso que eu falei no começo da palestra, que eu adoro ficar na produção. A produção é onde você respira a empresa, respira os fornecedores, respira os clientes, entendeu? Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Essa pergunta foi feita pela Yoka Yamamoto, né? Para abrir uma empresa de serviço em São Paulo, quais são os cuidados necessários e que tipo de imposto devemos considerar? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Tem muita gente que abre empresa de serviço na sua casa, no seu apartamento. Então, eu já quero te dar uma dica-chave aí. O IPTU muda se você tem um imóvel residencial e passa ele comercial, né? Aí você vai procurar um prédio comercial. Aí você tem que pôr na caneta o custo dessa instalação. Ah, professor, hoje tem cowork, hoje tem pessoas que vendem o endereço fiscal, mas cuidado, quantas empresas tem naquele endereço? O prédio tem certificado de corpo de bombeiro, o prédio tem licença, aquela escada. Por exemplo, quando eu montei a TAF, eu aluguei lá a sala, isso eu estou falando em 1998, gente. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Ah, esse prédio está lindo e tudo, o prédio não tinha alvará, não tinha bits. Aí chegou a prefeitura lá plim, blá, me dá o habits desse terreno. Aí eu liguei para o proprietário e falou, estou tirando. Fazia 2 anos. Quer dizer, o fiscal viu que eu comecei a chorar, que eu era uma profissional que nem sabia o que era isso, porque o meu colega... É muito interessante essa pergunta que ela fez, e dizer também que as faculdades, né, não te dão essas aulas, né? Aí, e quando a gente se vê que tipo de empresa eu vou fazer, às vezes eu tenho que entender qual mercado eu vou atuar. Por quê? Tem empresas que não contratam empresas no Simples, por exemplo. Elas querem empresa em São Paulo, no município de São Paulo, porque tem aquela briga do CEPOM, paga mais ISS do que o outro, se eu não estou no mesmo estabelecimento. Já foi julgado inconstitucional, já foi tudo, mas a Prefeitura de São Paulo adora fazer esse tipo de cobrança, né? Agora, procure um excelente contador. Professora, como é que eu sei um contador excelente, né? Qualquer profissional excelente. Vá atrás das suas referências. Eu costumo ir atrás da referência. Por exemplo, os clientes, eu não tenho um balanço. Aí eu peço para o contador umas 10 referências. Ele me deu, aí eu falo, olha, eu sou Tânia Gurgel, tudo, tá? Eu estou fazendo aqui um levantamento para um empresário. Eu posso ir tomar um café com o senhor? Aí o cara fala, pode. Como eu falei, eu sou mentora, eu sou aquela pessoa que protege os empresários. Quando chegar lá, eu falei, esta empresa faz sua contabilidade, certo? Certo. Por exemplo, nós estamos em março, 17 de março hoje. Eu pediria para esse empresário, falei, deixa eu ver o balancete, no mínimo de janeiro. Como eu falei, a gente não pode esperar 6 meses um balanço. Não. Porque aí eu já passou muito tempo. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, o nosso tempo está correndo muito rápido, mas eu vou somar 2 perguntas. Uma pergunta do João Paulo Lopes. Eu adorei essa pergunta, eu estou aqui na garganta. E uma pergunta aqui do Gilberto Pantoja, né? Do João Paulo Lopes é o seguinte: qual é a situação e sua visão sobre o bloco K do SPID fiscal, né? E aproveitando, SPED, né? SPED fiscal.
E se a senhora poderia, é uma pergunta do Gilberto, dar uma dica de livros sobre o assunto? Depende quais assuntos, né? Porque aqui a gente falou de um monte. Eu gosto muito de ler livros que me tragam conhecimento. Como eu falei, eu adoro os livros da alta gestão, hoje eu sou membro da alta gestão. Por exemplo, esse liderança estratégica é uma bíblia, que você tem que ter do lado, entendeu? Eu vou entrar quando acabar aqui, e eu vou colocar o link lá desse livro na alta gestão. Eu gosto muito de ler o que os outros fizeram. Por exemplo, um livro que tem alguns legados e que eu peço para todo mundo ler, né, João? Eu já pedi para você ler, é o Lee Iacocca, né? Quem foi o Lee Iacocca? Ele trabalhava na Ford, aí um belo dia o Henry Ford acha que ele estava mais poderoso que o Henry, põe ele para fora da empresa, escorraça, aí vai a Chrysler lá e contrata o Lee Iacocca. Os livros do Lee, para quem gosta de administração, quem quer ver, por exemplo, quando eu me sentia um pouco triste, eu li o livro do Lee Iacocca, porque tudo que o Lee Iacocca passou, a gente que assume impostos interno com o CLT numa empresa, já passou. Parece que naquele dia você está lendo o que você está vivendo. E é legal que ele disse o que ele fez, né? Por exemplo, esse meu livro do E-Social, que foi o primeiro, estava dentro a folha e a contratação de terceiros. Eu coloquei naquele livro E-Social, e ele vai ser lançado agora, a atualização dele em julho. Né? Só estou fechando com a editora. Mas eu coloco nele tanto o E-Social como a contratação. Quais os documentos numa contratação? Faço um check, porque um livro tem que ser um caminho. Quando eu escrevi a liderança estratégica aí do Covid, o verde e branco, cara, tudo que eu expliquei aqui, mais um pouco, eu coloquei no livro. Você tem que compartilhar. Falei, gente, olha o caixa, olha a contratação, olha isso, olha isso. Né? Legal. Para aqueles que vão pesquisar, né? Lee Iacocca é L-E-E, Iacocca I-A-C-O-C-C-A. Se procurar no Google aqui, colocar Lee Iacocca, vai aparecer lá toda a literatura dele. A segunda pergunta, doutora, foi qual é a situação e sua visão sobre o bloco K do SPED fiscal? Olha, acho que é a última pergunta, porque nosso tempo já está no limite. Eu vou te dizer duas coisas, meu amigo. Eu vejo o bloco K como uma forma das empresas se modernizar. Porque todo mundo tem produção, todo mundo tem RP, ok? Mas o que eu vejo muitas empresas mandando para o contador? Uma listinha em Excel com valor, um number, descrição, quantidade e um valor que você não sabe nem como foi apurado de estoque. Então, o bloco K, claro, não tão complexo como se fala, mas um pouco, ele vai permitir para nós administradores, para nós cientistas de dados, para nós analistas e mentores, mais dados possíveis para enxergar o dia a dia das empresas, sem que, para isso, a gente tenha que parar o processo produtivo, como é a contagem de um estoque. Então, o bloco K mas está em stand-by, porque é igual o E-Social, quase acaba. Eu tive que ir para Brasília, você tem foto comigo nos jornais, eu fazendo assim para o Marcos Cinta, que era ministro, não pode parar. Eu era vice-presidente da Associação Brasileira de Profissionais do RH. A minha missão lá foi não deixe o E-Social, que é o resgate da dignidade humana. Então, tudo que vem para melhores controles, para a gente fazer uma boa gestão, eu acho que deve ser implantado, como agora a EGS. Eu estava falando com o João
Outro dia que o EGS nada mais é que a governança que a gente já tinha implantado, né? A logística reversa de 20 anos atrás. Exatamente. No setor de logística, né? É sempre difícil, né, a gente falar de um assunto tão abrangente como a questão tributária, porque todos nós temos dúvidas, né? E eu acredito que uma boa parte das perguntas que foram feitas, a senhora respondeu. Tem outras perguntas aqui, doutora. Aí eu posso enviar essas perguntas para você, e aí você depois... aí A eu vou gente combinar com o grava um Thiago. videozinho, a gente grava um aí, bate pronto, a gente põe aí no CRA. Ah, legal, legal. Eu acho que podemos até combinar com o Thiago como fazer isso, né? É, Porque eu acho que até... porque toda pergunta é bom para todo mundo, né? eu tenho uma última pergunta que o rapaz mandou aqui, acho que ele mandou umas 2 ou 3 vezes, ele está intitulado como professor. Professora, na sua visão, qual é o maior erro ou problema das empresas que quebram, conforme a estatística do Sebrae, e não chegam a 5 anos da fundação? Saber calcular o preço do produto. Por quê? As empresas estão começando o seu regime tributário no Simples, que é mais fácil. MEI, Simples, vai. Então, falta o acompanhamento de um profissional, de um administrador nessas empresas, um controle, para aliar a carga tributária dessa empresa fora do Simples, porque Simples você pode ficar até 4 milhões e 800, e se você não ficar devedor de impostos, tem várias exclusões. E quando você sai do Simples, vamos supor que o Simples todinho, a carga tributária é 16%. Aí saiu do Simples, eu tenho a mão de obra com 28,8% de encargos de INSS, 8% do fundo de garantia já tinha lá, então não faz diferença, mas eu tenho IPI, eu tenho PIS e COFINS, eu tenho ICMS de 18%. Então, eu saio de uma pequena, assim, 20% e vou para 43%. Como é que eu pago? E nesse país, você vende, dá 30 dias para o seu cliente, mas imposto você paga no mês subsequente, por exemplo, ICMS até o dia 10. De onde vem o caixa? Aí eu vou descontar duplicado. Eu não tenho esse custo financeiro no meu preço. Aí eu não consigo pagar minhas contas. Legal. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado por todos os esclarecimentos. Acho que o tempo foi curto, eu dimensionei mal o tempo, né? E vou chamar o Thiago, porque ele precisa encerrar a live, uma pena. Thiago, Só vamos lá. vou pedir uma coisa, pessoal, me segue nas redes sociais aí, Instagram, LinkedIn, Legal. o Facebook, a gente tem um problema lá, quando chega a 5 mil não deixa, mas no Instagram eu estou contratando uma equipe aí para me ajudar, vai ter bastante dica legal, e no LinkedIn eu publico algumas coisinhas. Tá Muito certo. bom. Doutora Tânia, qual que é o seu Instagram para a gente registrar aqui para o pessoal? Tânia Gurgel. Tânia... então tá fácil. Tudo é Tânia Gurgel. Tá fácil. Bom, em nome do CRA São Paulo, quero agradecê-la pela bela apresentação, exposição aqui. Agradecer também ao GELOG, grupo de estudos que a convidou aqui para estar conosco. Fiquei aqui acompanhando, gostei bastante do tema. Então, parabéns aí ao grupo e também a você. E para dar sequência aqui, eu vou passar alguns recados para o nosso público que nos acompanhou aqui até agora. Bom, pessoal, certificado de participação. Vocês já devem ter preenchido aqui o link que a gente colocou aqui no nosso chat. Em 2 dias úteis, a gente vai enviar para vocês. Então, só para relembrar, se você não fez inscrição e quer certificado de participação, corre no nosso site. A gente tem ainda mais 20 minutos para poder fazer esse processo, tá? Que tem esse link que a gente coloca aqui no chat, ele tem uma ativação de 20 minutos, tá bom? Então, conto com vocês aí, quem não fez a inscrição, ó, a produção já colocou aqui no chat, tá bem fácil para vocês. É só se inscrever, em sequência já solicitar o certificado e ele vai chegar em 2 dias úteis. Bacana? Bom, quero agradecer muito a participação de vocês. Quem ainda não segue o CRA São Paulo nas redes sociais, principalmente no Instagram, tá aqui na telinha,
Ó, CRA_SP. Aproveite esse momento, já pega o celular, já segue a gente no Instagram, porque lá vocês vão sempre acompanhar novidades sobre a profissão de vocês, a administração. Também acompanha a nossa agenda de eventos, que é importante de uma maneira fácil para vocês conseguem visualizar o que a gente está produzindo por aqui, tá bom? Então, além disso, vocês vão ver que a gente colocou aqui também no nosso chat a pesquisa de satisfação, para que vocês deem um retorno para nós, o que vocês acharam aqui da nossa transmissão, do assunto. Se você tem alguma sugestão de tema para que a gente trate aqui nos nossos futuros eventos, é só usar lá o nosso campo de comentários, tá bom? Então, me despedindo aqui ó, do Vitor Rocha, que está aqui com a gente, o Lira Neto, boa noite, Lira. Boa noite também ao Rodrigo Portugal, que está aqui com a gente. Quem mais está por aqui? A Ana Carolina Ramos falou aqui que palestra top. Obrigado, Ana, pela presença. Quem mais que está por aqui? A Elaine Ligeiro agradeceu aqui. Wilson Munhoz, obrigado, Wilson, por estar aqui conosco. Bom, muito feliz aqui pela presença de vocês. Ó, Marian Júnior, nota 10. André Cossar, top também. Muita gente gostou aí do nosso encontro, ficamos muito felizes, graças à exposição da doutora Tânia e ao G-Log. Bom, aqui Orlando Júnior também falando que foi muito bom. Gente, quem está aqui conosco ainda e não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Aqui embaixo no vídeo é só clicar em inscreva-se e já vem fazer parte da nossa comunidade aqui de administradores, que a gente está sempre produzindo eventos com tendências de mercado para vocês, tá bom? Então, se também já gostou do vídeo da nossa exposição aqui, já deixa o like no vídeo, é muito importante para nós. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês e vejo vocês aí na nossa próxima transmissão. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.